Boa noite. Vamos abrir em João 10, 26 e 27, onde diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Conhecendo as ovelhas de Cristo. Cada vez que eu leio este maravilhoso livro e este capítulo aqui, um capítulo dedicado às ovelhas. Sabe quando começou? Começou no capítulo 9, quando ele curou aquele cego de nascença e o cego preferiu, o ex-cego, preferiu romper relacionamento com a religião judaica, ser descartado, né, e seguir a Cristo. Ele não importou se fosse expulsado da sinagoga, ele não importou. Foi aí que entrou o capítulo 10, onde Jesus está falando das ovelhas. Porque no final do capítulo 9, aquele homem veio e adorou o Senhor. Então aqui nesse capítulo, ele tem uma conversa séria com os judeus, mostrando que eles não eram ovelhas. Eu acho isso tão importante, irmãos. Jesus se identifica como sendo ele o próprio Jeová. Você vê, quando a pessoa não é crente, ela não vê Jesus. Tá vendo? Se você é cego espiritualmente, a pessoa que você não vai ver na Bíblia é Cristo. Você vai ver Paulo, você vai ver Sansão, você vai ver Abraão, você vai ver Davi, você vai ver Pedro, mas não vai ver Jesus. É importante, porque eles tinham a Bíblia na mão, o Velho Testamento, as Escrituras, mas eles não viam Cristo. E Jesus estava bem diante deles. Eles não viam. Ok? Agora, irmãos, isso é que deve falar muito profundo em nossos corações para o evangelho que pregamos hoje. Eu tenho dois assuntos para ser tratados hoje à noite. O primeiro é como conhecer as ovelhas do Senhor. Isso aqui vocês já sabem, mas é tão bom a gente repetir, né? No versículo 27, eu vou começar do versículo 27 e depois passo para o versículo anterior, o versículo 26. Como conhecer as ovelhas dele? Aí nós temos que fazer aquela ligação, lembra? Bíblia com Bíblia. Eu só compreendo a Bíblia à luz da Bíblia. É como a Bíblia diz no Salmo 36, é na tua luz que vemos a luz. Não adianta trazer outro farolete, não, você não vai ver. É na tua luz que vemos a luz. É na Bíblia que eu vejo a Bíblia. É na luz da Bíblia que eu compreendo as majestades divinas. Tá? Cristo, ele aparece na glória da palavra de Deus. Então, quando os homens pegam a Bíblia, como fazem hoje, o dinamismo do diabo, né? Eles trazem a luz do mundo, eles trazem o farolete do mundo para pôr na Bíblia. Aí você não vê a glória de Cristo. Primeiro, as ovelhas de Cristo, elas têm uma marca no ouvido. Ele diz aqui no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso aqui é importante, a gente precisa lembrar que quando fala ouvir a voz, é a maneira como Deus lida com o povo dele. Deus fala através de ou para quem pode ouvir.
Por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse 7 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a porta de batida é aqui, não são os olhos, são os ouvidos. Tá? A Bíblia repetidamente fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha que coisa. João está cheio disso. Quem ouve a minha palavra é quem ouvir. Sempre a Bíblia trata disso. No Velho Testamento, lá no Salmo, incrível aquele Salmo quando Jesus falou: eis-me aqui, quando ele se apresentou, furaste os meus ouvidos. Interessante, as minhas orelhas, digo, não ouvido, né? Mas ali é uma referência, é uma referência ilustrada da maneira como Deus chega aos ouvidos. Quando a pessoa não ouve, é porque ela está morta. Deus vai falar às multidões. Milhares do mundo nunca ouviram Deus falando. Nunca. Porque Deus não quis falar para elas. Milhares e milhares e milhares e milhares foram para o inferno. Porque Deus nunca falou com elas. O capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, Deus apresenta a criação. Mas a criação fala onde? A criação não tem voz. É um silêncio, é mudo. Você olha para as estrelas, elas não falam nada. O sol não fala nada. A lua não fala nada. A criação é silenciosa. Mas o homem pode ver. Mas Deus não fala pelos olhos. Está vendo? A revelação da criação são os olhos vendo. Os ouvidos não. Mas na nova criação, Deus fala não através dos olhos, mas através dos ouvidos. Quando ele fala para Israel, ele diz lá em Jeremias: Israel, ouve, ele fala 3 vezes: ouve a palavra do Senhor. Lá em Jeremias está cheio disso. Deus falando: ouça. Por quê? Porque Deus fala aqui. Quando Deus está falando às multidões, nações puderam ouvir, a situação é pior. Porque Deus está falando que aquele que ouve e não crê é um sinal claro de que o Pai não aprovou. Chamar alguém e ele não vir é porque Deus não aprovou a chamada. É sinal de que o morto continua morto. Está vendo? Então, normalmente, pensam que é a decisão da pessoa. Mas não é. Quando Deus chama e a pessoa não vem, é porque Deus não entregou aquela pessoa para Cristo. Todo aquele que o Pai me dá. Essa é a teologia do Evangelho. Irmãos, Deus não está esperando uma decisão da pessoa de ouvir. O filho trabalha. Quem faz a vontade do meu Pai? Está vendo? Conversão é fazer a vontade de quem? Do meu Pai que está no céu. Outro detalhe aqui. São os pecadores que são levados ao arrependimento. É incrível como há um silêncio sepulcral hoje, quando a gente prega sobre arrependimento. Silencia tudo. Mas Deus nunca chamou ninguém, a não ser para o arrependimento. Por quê? É porque no local do arrependimento é que Deus chama. Está vendo? Quando ele fala lá em 2 Pedro, a paciência de Deus, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo?
Quando Pedro pregou, arrependei-vos. Quando João Batista começou o ministério dele, arrependei-vos. Quando Jesus iniciou o ministério dele, arrependei-vos. Arrependei-vos. Foi essa mensagem. Era a mensagem subentendida dos falsos, dos profetas de Deus no Velho Testamento. Arrepende. Aqueles homens não tinham nenhuma ligação assim de querer agradar as pessoas. Arrependei-vos. Outro detalhe, queridos irmãos. Ouve porque o Senhor chama. E damos louvores a isso, porque a obra do Evangelho é Cristo chamando. O poder absoluto está na palavra. Por isso que lá em Isaías 55 diz, a palavra dele, ele diz a palavra que sai da minha boca, não volta vazia. Fará o que apraz. E é impressionante, porque ou ela vai salvar, ou ela vai endurecer. Isaías pregou e pessoas não se converteram. A palavra não saiu da boca do Senhor? Saiu. Porque ela faz dois trabalhos. Ela chama, ela amolece o coração, mas ela também endurece. Tem pecadores que saem do sepulcro, outros ficam lá. Então, queridos, vamos lá. Houve um milagre. Quando você ouve uma explicação tão clara de Cristo a respeito disso, que envolve este capítulo 10, bem como os outros capítulos, você vê, é milagre de Deus. Não tem um milagre maior do que alguém se converter. Espanta o mundo. Vamos dizer, emudece as trevas e gera alegria entre os anjos quando um pecador se arrepende. Então, se tem uma coisa que a igreja tem que fazer, é orar por arrependimento. Orar para que Deus derrame esse dom. Quando Paulo começou a pregar na Europa e na Ásia, a Bíblia diz que Deus derramou o dom do arrependimento aos gentios. E eles se converteram. Que coisa! Outra coisa, irmãos, que ocorre é que há uma perfeita sintonia entre o pastor e essas ovelhas. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. A Bíblia repete isso. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele não perde nenhuma. Às vezes eu tenho pouca pessoa que eu estou pastoreando, né? Mas uma igreja grande, às vezes um pastor se perde. Ele precisa de mais de um pastor, tá? Tem uma igreja lá em São Paulo, onde a Nilda, minha irmã, frequenta, tem 2 pastores lá. Por quê? Porque a igreja tem o quê? Uns 100 membros, mais ou menos. Então precisa os 2 saber como lidar com as ovelhas, né? Porque às vezes um só não consegue. Mas Cristo tem milhões de ovelhas e Ele conhece todas. Ele não perde uma delas. Ele sabe lidar individualmente com cada uma. Então há uma perfeita sintonia. E está no tempo dele. Houve também no dia do poder de Deus. Não podemos dobrar a mão de Deus. Não podemos empurrar Deus para fazer o que Ele quer. Não podemos forçar Deus tentando tomar a frente dele para fazer o trabalho dele. Ele faz no dia do poder dele. É quando Ele quer. Nós não paramos, nós continuamos orando. Continuamos ali, enfrentando o diabo em plena oração. Enfrentamos aqui, enfrentamos em qualquer lugar. Satanás não quer entregar as almas, mas no dia que Deus chama, no dia do poder de Deus, as almas vêm, porque é o Senhor trabalhando. E que maravilha! Se trabalharmos sem o Senhor, nós não vamos ter igreja, nós vamos ter um clube.
Nós vamos ter aqueles afiliados a um clube que faz parte do nosso grupo, do jeito que nós queremos. Não vai ser a obra de Deus. É o poder dele agindo em nosso meio, queridos irmãos. E nós estamos precisando disso hoje, claro. Quem está com a voz chamando, é o pai das trevas. É Satanás com seu anticristo, que está fazendo o trabalho que eles denominam nova era. Que entrou nas igrejas, que levou a música do mundo, que levou a mensagem do mundo para dentro das igrejas. E o povo gosta. O mundo tem uma verdadeira sintonia aqui, mas o mundo tem um verdadeiro preparo, tem uma sensibilidade incrível para as coisas deste sistema mundano. E eles vão, eles correm atrás, eles são loucos por isso. O mundo tem uma antipatia pelas coisas de Deus, pelo céu. As ovelhas não. Quando Deus as chama, elas vêm. E elas miram a Cristo. Outra, ele conhece sem acepção. Para o Senhor não tem aquele grupo mais rico, mais culto. Ele chama suas ovelhinhas e ele ama todas. Aquele irmãozinho pobre, aquela irmãzinha pobre, aquele irmão sem cultura, aquela pessoa também rica, aquela pessoa de idade, aquela pessoa nova. Ele ama todas e sabe lidar com elas. O segundo subponto aqui, irmãos, é que elas têm um selo no coração. E os irmãos já sabem, eu as conheço. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos, mas eu uso toda outra ilustração. É selo. Selo. O que diz a Bíblia em Efésios? Que os crentes são selados pelo Espírito. O Espírito Santo vem selar cada crente. Então, ele diz, eu os conheço. Como assim, irmãos? Como é bom lidar com a linguagem do nosso Deus. Como é bom. É diferente da linguagem do homem. Veja, elas seguem, ou digo, ele as conhece desde a eternidade. A Bíblia repete isso em Romanos. Os que de antemão conheceram. Está 2 ou 3 vezes em Romanos. Os que de antemão conheceram. Oh, que alegria! O mundo é mergulhado neste, eu diria para os irmãos, neste buraco que tem um começo e tem um fim. É nesta vala da morte. Tem um começo, entrou pelo nascimento e vai até bater nas paredes da morte. O mundo é assim. Mas quando Deus abre os nossos olhos, nós vemos algo extraordinário. Ele me conheceu. Que história maravilhosa a história da eleição. Ela está tão perto de nós que, usando assim uma linguagem espiritual, podemos até tocar nisto. Olha como Deus falou para Jeremias, eu já te conhecia. Sua mãe nem tinha ficado grávida de você. Eu já lhe conhecia. Que fantástico. Nós estamos lidando com Deus que dá um sopro no tempo, chuta fora o tempo e diz, eu conheci vocês. Ele me conhecia? Sim. Conheceu você, irmã? Irmão? Conheceu? Conheceu quando? Na eternidade. E essa eternidade foi embora? Não, a eternidade é Deus, o Pai da eternidade. A eternidade está aí, queridos. É porque nós entramos no caixão do tempo. Nós entramos no tempo. Mas quando acabar o tempo, envolvemos-nos na eternidade. Nós não saímos do tempo. O tempo diria para os irmãos, o metrô que Deus criou. É o trem que nos leva para dar um salto para a eternidade.
nós vamos entrar na eternidade e conheceremos como Ele é. Ele conheceu o seu povo assim. Então, nós estamos ainda lembrando do passado. Vivemos o presente agora, que vai passando rapidamente, segundo após segundo, e tudo vai ficando para trás. Nós não sabemos o futuro, mas entra um Deus que diz: eu te conheci. Ele nunca vai falar: eu te conhecerei. Ele nunca joga esse conhecimento para o futuro. Ele diz: ele não vai dizer eu te conhecerei. Ele diz: eu te conheci. Ele envolve a gente na eternidade. Eu te amei. Ele conta a história e coloca tudo no pretérito. Eu te amei, eu te conheci. Amado, querido. Outro detalhe, ele conhece e não vai perder nenhuma delas. Quão longe está este ensino que o crente pede a salvação. Longe está da verdade. Nós não estamos lidando com homens, que é o homem, é nada, é um pontinho que some diante da grandeza do nosso Deus. Nós estamos lidando com o Deus que preparou tudo de antemão e está tão perfeitamente preparado que os santos no plano eterno já estão no céu, já estão assentados com Cristo. Então é um verdadeiro grito de triunfo contra o diabo, contra toda doutrina falsa, contra toda essa melancólica atividade do homem tentando se justificar. Porque a obra já foi feita. E Deus nos colocou no tempo para que nós experimentássemos o gozo desta salvação incrível. Mas sabe de uma coisa, queridos? Milhares de santos foram salvos no útero da mamãe. Deus chamou. Eles não viram o tempo. Eles não entraram no tempo. Tá? Por quê? Não precisa. O plano foi feito. O trabalho foi feito. O cordeiro foi feito morreu desde a fundação do mundo. Não é uma história linda para ser dita? Nós estamos aqui porque Deus nos colocou para servirmos a Ele nesse tempo e dar toda a demonstração do que é a glória da cruz, do Cordeiro de Deus, triunfando sobre tudo. Elas também têm uma marca no pé. Elas me seguem. Por que seguem? Como é que vai seguir a Cristo? A natureza pecaminosa do homem rejeita, tem um horror de Jesus. Mas elas seguem porque entenderam. Elas receberam vida. E quem tem a vida de Cristo é para seguir a Cristo. Quem tem a vida de Cristo não é para seguir o mundo, é para seguir a Cristo. Porque tem a vida dele. Então há uma atração. Eu tenho a vida de Cristo, eu quero Cristo. E vou entender o quê? Qual a história a ser entendida? A história do amor. A Bíblia é um livro de história de amor. A Bíblia é um livro assim, olha Cantares. Olha que história de um amor emocionante que foi traçada na eternidade. E o amoroso esposo veio. Veio e nos comprou. Veio e nos fez agradáveis nele. Admiráveis nele, de tal maneira que o Pai nos ama nele. Ah, sim. Que amor sacrificial. A doce história da cruz. As músicas do mundo hoje que entraram na igreja. Tem isso? Não. Tem um louvor bem superficial.
não tem nada de fundamento, não tem a história da cruz. Eu lembro de um antigo hino que era cantado muito tempo atrás, quando eu penso no Senhor lá no Calvário. Quão mesquinho fica o mundo para mim. O prazer, a fama, a glória, tudo inútil ante o sangue que verteu por mim. Veja, queridos, ela segue com prazer, entendimento, alegria, porque sabem quem estão seguindo. Eles estão seguindo. Quem? O meu Senhor, meu guia, o mesmo que guiou Israel no deserto. Eu sigo a Ele, nós seguimos a Ele, Ele não falha. A coluna de nuvem de dia é a coluna de fogo à noite. Nunca falta. Segue firmemente até o fim. Às vezes uma ovelha padece, cai, tomba, mas o amoroso Senhor vai e carrega os braços. Às vezes você não vê a pisada dos santos seguindo a Cristo. Por quê? Porque Ele está carregando elas no seu colo. Veja, irmãos, segue até o fim. Mas também tem aquele lado, segue em disciplina e santidade. Impressionante. Segue em disciplina e santidade. Porque é isso que exige a vida cristã. Ir para o céu não é para qualquer um, é só para crente. Não tente, quem não é crente não vai conseguir. Ele segue o caminho largo, o caminho estreito não. Exige vida, exige que tenha perna forte para andar, exige que tenha braços fortes para servir, exige que tenha pensamentos firmes e consolidados na graça. Do contrário, não consegue. Vamos passar para o segundo ponto aqui. Como conhecer as ovelhas que não são dele? Eu quero seguir a Bíblia aqui. Eu vou voltar do versículo 27 para o versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja que Cristo está apontando o dedo e já está definindo. Sabe porque vocês estão orgulhosos assim? Porque vocês estão me resistindo assim? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Deus sempre faz isso, irmãos. Quando ele estava lidando com Israel, ele disse, tem que limpar a casa de Israel. Tem muitos que não são meus aí. Os irmãos podem olhar que quando Deus mandou Israel para Babilônia, foram incrédulos também. Foram, mas para serem julgados lá. Mas foi a maior parte de crentes. Primeiro nós temos aqui um fato estabelecido. Bem estabelecido. Nunca vão crer. Vós não credes. Olha, se ele estivesse assim falando, olha, vós não credes, porque vocês ainda não entenderam a verdade. Não. Ele diz, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como é que o pastor está no meio de ovelhas e elas não conhecem? Porque não são. Tem um outro pastor, tem um mercenário, ele trata disso. É o ladrão veio matar, roubar e destruir. E tem as ovelhas dele. Lembra que eles quiseram matar Jesus? Vocês pertencem às ovelhas dele. Elas nunca vão crer. Que triste. Olha, irmãos, não tenha uma bem-aventurança maior. Não tem. E alguém que crê em Jesus. Porque é sinal claro que Deus está dizendo, ele é meu. Os irmãos percebem? Quando alguém crê, é porque o fato foi definido já desde antes da fundação do mundo. Ela vai crer. Por quê? A obra de Deus é completa, perfeita.
O Espírito Santo vivifica a alma para crer. Então, queridos irmãos, eu falo para vocês, tem um milagre maior do que crer? Não tem. Obviamente, nós estamos tratando aqui da fé. Olha como eu coloquei aqui o artigo bem definido, da fé. Eu não coloquei meramente fé, porque todo mundo crê. Mas lembra, Senhor Jesus sempre censurou a ausência de fé. Quando alguém chegava com a fé verdadeira, ele diz, a tua fé te salvou. Olha como ele diz. Por quê? Porque é assim. Lá em João capítulo 12, fala que muitos creram, mas tiveram medo do povo, tiveram medo dos líderes religiosos. Por quê? Temiam confessar. Temiam. O cego, do capítulo 9, ele foi cercado pelos líderes religiosos. Por quê? Quem curou você? Eles não alegraram com a cura dele. Era para alegrar. Você agora está vendo. Mas o mundo quer ver a pessoa cega. O mundo quer ver a pessoa pedindo esmola. O mundo quer ver a pessoa bêbada. E ele disse, a única coisa que eu sei, a única teologia que eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso é importante? É. Isso vale? Claro. Eu era cego e agora vejo. Pronto. Escuta, isso eu creio. E quando Jesus apareceu para ele, sabe o que ele fez? Imediatamente, ele ajoelhou. E Jesus aceitou a adoração? Claro. Ele é Deus. Ele tirou duas cegueiras dele. A cegueira física e a cegueira pior que ele tinha, a cegueira espiritual. Ok. Por que eles não podem crer? Porque seus corações estão sempre lacrados. Lacrados. Fechados. Você pode apresentar evidências e evidências e evidências. O homem não vai crer. Ele vai continuar do mesmo jeito. Ele pode explodir em alegria no momento, por causa de uma cura, por causa de um milagre aqui, outra coisa ali, uma alegria momentânea, mas crer em Jesus? Não pode crer. Porque tudo nele está fechado. Os homens querem aquilo que os judeus queriam. Um Jesus que vai tratar do lado emocional, físico, político e todas as áreas da sociedade que o mundo quer. Jesus disse, não. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. O que vocês têm, o Pai já deu. A criação. E vocês não glorificam. Não glorificar. Perdi aqui, meu filho. Vamos lá. Então, queridos, eles não vão crer. Por quê? Mesmo em face de poderosas evidências, o homem natural vai sempre questionar a verdade. Eles vão sempre confrontar a verdade. Eles vão sempre resistir à verdade. Eles vão batalhar contra a verdade. Eles querem uma verdade, mas querem uma verdade natural e não verdades eternas. Cristo, ele diz, eu sou a verdade. Ele não diz, eu vim trazer o ensinamento da verdade. Olhe para mim, veja a verdade. Queridos irmãos, é uma visão incrível. Ao ver o Senhor, você está contemplando a própria verdade em essência. Então, eles não estavam em frente de Moisés, eles não estavam em frente de Josué, eles não estavam perante Abraão, eles estavam perante o Senhor, que é a verdade. É a presença dele que inunda tudo com a verdade. João e os apóstolos que o viram, nós tocamos nele, nós pegamos nele, nós encostamos nele,
Ele é Deus, Ele é a própria vida. Outro detalhe, por que não crer? Não há prazer. Não há prazer. Enquanto o mundo respira aqui, eles querem o mundo. Eles querem a liderança do diabo. Eles vão gritar contra o céu. Eles não vão querer nada da glória de Deus. Nem no inferno eles vão arrepender. Eles vão gritar de raiva, como fazem agora lá. Por quê? Não querem a verdade. São filhos da mentira. Também, irmãos, o crer deles, quando eles creem, é algo apenas da carne. A Bíblia fala disso. E nós já pudemos experimentar, eu mesmo no meu ministério e outros pastores, já experimentaram ter nas suas igrejas pessoas que creram, mas era da carne. A Bíblia fala daqueles que estão na igreja. Estão na igreja. Conhece a doutrina? Conhece. Conhece as bênçãos derramadas de Deus? Conhece. Mas não são crentes. E aí ele responde no capítulo 6, dizendo, a chuva que cai como para todo mundo. Mas essa mesma chuva que cai, em alguns brota fruto, outros espinhos e abrolhos. Está vendo? Dentro da igreja, quem deu fruto são os que permanecem, são os fiéis. Os outros não. Os outros não querem, os outros abandonam, os outros não querem saber, vão embora, volta para o mundo. A Bíblia está cheia disso. Sempre foi assim. Tem o joio e tem o trigo. O trigo o Senhor vai recolher, o joio ele vai pôr fogo. Então na Bíblia tem isso, irmãos. Os que creem, os que não creem. O capítulo 10 aqui, ele estava olhando, confrontando, falando, admoestando aqueles judeus, eles eram joio e não trigo. Noutra linguagem. O coração deles é do mundo. E sempre estarão embrutecidos contra a verdade. Queridos, é tão triste para um pastor lidar com bodes dentro da igreja, com ovelhas que não são do Senhor. Há uma resistência tremenda contra a verdade. Muitos querem até pagar para o pastor pregar o que eles querem ouvir. Pagam, e pagam alto. E pastores caem nesse embuste do diabo. Eu não sei quem falou para mim, de um pastor no Rio, no norte, nordeste. Foi chamado para pastorear uma igreja grande lá. Mas ele tinha que pregar o que eles queriam pregar, que pregasse. E eles iam pagar bem para ele. Ele falou, não vou fazer isso. Saiu da igreja, arrumou uma igreja pequena e foi pastorear, ganhando pouco, foi cumprir o ministério que o Senhor lhe deu. Os irmãos perceberam? Então, tem a igreja Filadélfia, mas também tem a Laodiceia. Outro detalhe, queridos, o crer será apenas, ou chegará, digo aqui, o tempo quando o próprio Deus endurecerá ainda mais o coração. Que perigo! Quando a pessoa continua resistindo dentro da igreja, ouve um conselho, ouve uma mensagem, ouve, e endurece o coração, Deus endurece. Eu já lidei com cimento, eu trabalhei muito com meu pai. O cimento tem um trabalho incrível, né? Faz laje, faz tudo, um trabalho impressionante. Mas sabe qual o poder maior para fazer o cimento igual pedra? É a água. Quando nós queremos fazer algum soquete para bater
no lugar para firmar um chão, fazia de cimento. Punha num local com pau em cima, e aí colocava durante a noite dentro d'água. No outro dia, pronto. Estava pronto para ser usado para não quebrar. Jamais. Olha o que Deus faz quando o coração é endurecido. Ele endurece mais. Por isso que a Bíblia repreende. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais. Já imaginou? Deus falando e a pessoa tapando o ouvido, não quero ouvir, não quero, debochando. Então, vem Satanás, vem com a mensagem dele, vem com as novidades dele, vem com o programa da nova era dele, e vai falar e eles vão ouvir. Mas eles não vão querer ouvir a doce mensagem do Cordeiro da cruz. Em segundo lugar aqui, a razão apresentada. Qual é a razão apresentada no texto? Porque não sois das minhas ovelhas. A primeira lição aqui é que esse fato declara categoricamente a glória de Deus. Eles não são meus. O Pai não chamou. O Pai não entregou ao Filho. É todo aquele que Ele dá ao Filho. Olha que trabalho incrível, irmãos. Não sou eu que ganho alguém. Não, Deus não me chamou para ganhar ninguém. Eu sou um pregador. Eu tenho que pregar o que Ele manda pregar. Ele não falou para Jeremias, você vai ganhar o povo. Não, Jeremias, pregue. Eu vou estar contigo. Eu vou lhe proteger, Jeremias. Jeremias entregou a mensagem. Foi assim com Paulo. Quando Deus derramava bênção, pecadores vinham. Eles pregavam no ar livre. Eles pregavam lá nas sinagogas. Quando os pecadores chegavam, depois da mensagem, eles não falavam quem quer fazer uma decisão, não. Eles terminavam a mensagem. Homens e mulheres chegavam para eles. Nós cremos nisso. Nós cremos nessa mensagem. Fiquem firmes na graça. E ali que começava o trabalho. Era com pessoas que se convertiam. Por quê? Porque a mensagem da graça, na mensagem da graça, Deus tem aquele que Ele chama, que Ele entrega ao Filho. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, a mensagem tem que declarar que o trabalho é de Deus, que o trabalho soberano é dele, a chamada é dele. Outro detalhe, aqui, irmãos, anula qualquer dependência do homem. Graças a Deus. Nós não precisamos cutucar o homem para ele vir, para ele fazer uma decisão. Não depende do homem. Como a Bíblia diz em Romanos, não depende de quem quer nem de quem corre. Nada da atividade, nada da correria, nada do poder, nada da força do homem. Depende só de Deus. É a vontade soberana em ação. Outro detalhe aqui, significa que essas almas que não creram nunca foram conhecidas. Nunca. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós conhecemos bem os vizinhos, mas não conhecemos detalhe como conhecemos nossos filhos. Nossos filhos nós conhecemos. Né? O homem pode ter 10 filhos. Ele conhece todos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Que conhecimento esse? Que conhecimento? É aquele conhecimento que declara que a pessoa foi aceita no amado. Do jeito que Deus o Pai conhece o Filho, Ele conhece os que são dele. E então, é por isso que Ele vai dizer o quê? No juízo, nunca vos conheci. Olha, o estado dessas almas é alarmante. É triste. Por quê? Elas têm uma sintonia muito profunda com o mundo, a carne e o diabo. A religião deles é a religião do mundo e não de Deus. Então, queridos,
Aí estão as ovelhas do Senhor e as ovelhas que não são do Senhor. Então, o que eu vou falar? Aos pecadores. O Senhor está convidando pecadores. E aqueles que ouvem com desejo, querem chegar, querem ouvir a palavra de Deus, querem saber como podem ser salvas. Cristo morreu por eles? Sim. Quando aquele eunuco estava lendo Isaías, ele estava sintonizado com aquela pessoa de Isaías 53. E o Senhor falou para Filipe: senta ao lado dele e explique quem é ele. E Filipe explicou quem era Jesus. Quando ovelhas são chamadas, elas são sintonizadas com Cristo, elas querem o encontro com Jesus Cristo. O chamado do Senhor foi Zaqueu, saiu da sua residência, subiu naquele sicômoro para ver Jesus. Então Jesus viu Zaqueu. Que encontro entre a graça e a fé. E houve salvação naquela casa. Ok, é assim. Tem alguém que quer? Milhares não querem. Aí não é isso que eu quero ouvir. Tem muitas mensagens boas para ouvir aí. Tem muita mensagem de autoajuda. Tem. Falando de Deus, falando de bênção, falando de prosperidade, falando de coisas que agradam a carne. Mas quem quer ouvir a mensagem? Cristo morreu na cruz para salvar perdidos. Quem arrependeu? Quem dos jovens, das moças, mulheres, homens, todos arrependeram dos seus pecados e querem vir a Cristo. Ele chama agora: vinde a mim, todos, cansados e sobrecarregados.